Muito bom dia para você que está assistindo a gente aqui ao vivo, nessa roda de conversa, né? Que a gente tem feito esses encontros aí há pelo menos 5, 6 encontros, esse é o nosso sexto encontro, essa roda de conversa sistêmica que a gente tem abordado o que nós identificamos como sendo as 7 maiores dores, as 7 maiores questões, as questões mais importantes ou pelo menos mais recorrentes que nós temos identificado nesse mundo que nós estamos hoje de pandemia. O nosso objetivo com essa roda de conversa é abordar esse tema, né? Abordar os temas que nós identificamos presentes de uma forma simples, de uma forma objetiva e de uma forma principalmente sem julgamento. Nosso intuito é de trazer isso, levar essa questão, essa discussão, ou pelo menos, né, esse diálogo, abrir essa porta para você dialogar, para você identificar até mesmo em você essas questões, né, algumas dessas dores, e aí trazer para você uma sugestão, uma orientação de procura de ajuda, de como, né, se ajudar, dar o primeiro passo. Nesses nossos encontros, sempre aqui nesse ambiente virtual, ficam disponíveis no YouTube, para que você possa compartilhar né, e identificar e divulgar aí para outras pessoas. A gente sempre tem a parceria incrível e indiscutível da Adoração de Castro, que é a nossa psicanalista, nossa assistente social, que é uma super parceira de trabalho aqui no Instituto Atma, e a quem eu quero dar as boas-vindas hoje. Muito bom dia, Dora. Bom dia a todos e todas. Eu que agradeço de sempre estar presente aqui, como falei outras vezes, sempre um momento de uma oportunidade de crescimento. Compartilhar um pouco o que a gente sabe sempre tem um retorno maior do que o que a gente deu, né? Seja do ponto de vista de conteúdo, seja do ponto de vista da alma. A gente nunca sai do mesmo jeito que eu cheguei, sempre sai melhor. Sempre é uma troca, né? Sempre é uma troca, sempre é uma troca. É isso aí. E você que está assistindo a gente, né, aqui ao vivo, o pessoal que está participando aqui ao vivo, quiser depois comentar, também fiquem à vontade. Se quiserem divulgar esse nosso encontro para outras pessoas também, para essa roda de conversa, fiquem à vontade. E você que vai assistir a gente em outro momento e quiser também deixar aqui os seus comentários ou entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, fica aqui, né, nas informações abaixo, ficam aqui as informações para você entrar em contato com a gente. Dora, o nosso tema hoje é um tema delicado, né? Violência doméstica, Dora. Conta para nós, assim, você que trabalha principalmente com essa questão, né, de assistente social, nesses anos todos de experiência, o que que você tem a compartilhar com a gente nesse momento, Dora? Na verdade, assim, a violência é interessante que em saúde pública nós passou-se a ter a exigência da notificação há não muitos anos, há aproximadamente uns 15 anos. Antes não havia uma obrigatoriedade da notificação, né, sobre os casos de violência. Então as coisas vinham e paravam, né? Havia o processo de cuidado, claro, de cuidado físico, psicológico, muitas vezes, mas há alguns anos que essa questão se estruturou de fato, né? E aí acho que a gente tem que reportar algumas coisas para a gente partir de uma base que nos possibilite uma ampliação do conceito. Acho que uma coisa que você trouxe, Edileia, logo no começo, é o julgamento. Assim como os outros temas que nós conversamos, que nós abordamos nas rodas de conversa, a violência doméstica também não cabe julgamento. Não é possível julgar, não é... Julgar é mais uma violência. Então, julgar a pessoa que está passando por essa situação de violência, que está nesse sofrimento de violência que a pessoa tem vivido, que às vezes nem se dá conta, né? É mais uma violência sofrida. Então, partindo de uma coisa muito ampla, vamos lá, né? Desde que o mundo é mundo, a violência existe. Por que a violência existe? A violência se sustenta numa relação de poder. A primeira coisa que quando você é aquela coisa assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Eu não sei porque, eu posso até não saber porque eu estou batendo, mas você sabe porque você está apanhando, né? E essas coisas que vão se cristalizando. Este poder, ele vem de vários lugares.
Você tem o poder do Estado, né, que tem uma violência estatal do Estado, da máquina do Estado contra as pessoas. E depende do Estado, essa violência vai capilarizando, vai descendo, 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 e se estrutura e se instala definitivamente dentro de casa, né? Então você tem a violência do professor, você tem a violência da polícia, você tem a violência, a gente passa da violência obstétrica, que a gente infelizmente tem tempos que isso acontece demais, né? E aí isso fica muito subnotificado, mas a violência parte de uma relação de poder. E se eu me identifico como tendo poder sobre o outro, é sinal que eu não vejo no outro a mesma humanidade que eu vejo em mim. E isso é muito sério. Como que eu não reconheço no outro a constituição humana que eu também tenho? Então, eu coisifico a minha relação com o outro. O outro deixa de ser uma pessoa, né? Deixa de ser alguém importante, deixa de ser uma extensão de mim, né? Deixa de ser o meu semelhante para ser uma coisa. E isso a gente vai colocando, né, nesses patamares, isso vai descendo, vai ficando cada vez pior. Quando a gente chega dentro de casa, né? E aí nós temos hoje, né? Há alguns anos a gente tem a Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha, a gente fala assim, é violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha é muito maior que isso, né? Muito maior não, vamos dizer assim, é mais abrangente. A Lei Maria da Penha trata de violência doméstica. Então, qualquer violência que aconteça no ambiente doméstico está contemplada e protegida pela Lei Maria da Penha. E aí, o que é violência? Bom, se eu não reconheço no outro, se eu não me reconheço no outro, se o outro é uma coisa, se o outro é menos pessoa do que eu, é menos humano, é menos gente, olhar para ele já é violência. O meu olhar para ele nunca vai ser um olhar de humanidade, será sempre um olhar de violência. E aí a gente tem a violência muito sutil a princípio. A violência que nós vemos no noticiário, né? A violência que engrossa os números do feminicídio, do homicídio, do genocídio, do infanticídio, ela é o pico do iceberg, a ponta do iceberg, porque ela começa a agir de forma muito sutil. E como que a gente percebe? E isso a gente abordou em algumas rodas de conversa anteriormente, né? Você não sabe fazer comida, a sua comida não presta, a sua roupa, você não sabe passar roupa, você é uma imprestável, e isso vai crescendo, isso vai crescendo. Por quê? Porque a pessoa que é violenta, o violento, ele não enxerga no outro si mesmo. Até porque, se nós voltarmos a abordar, apontar uma questão que depois a Edileia vai apontar melhor com a gente, ele não é o primeiro agressor dessas gerações aqui, da família dele. Certamente, o agressor não é o primeiro agressor ou a vítima não é a primeira vítima desse sistema. São coisas que vêm acontecendo já há algumas gerações. Nós temos tipos de violência, como a gente for tipificar. Então, você tem a violência psicológica, e fala assim, mas olha, mas isso é frescura. Não, gente, não é frescura. Cada um tem um tamanho de recurso interno, tem uma quantidade de recurso interno e sabe até onde pode ir. Às vezes, na verdade, nem sabe até onde pode ir. Ele tenta ir, a pessoa tenta ir. A violência psicológica é essa. Você não sabe fazer uma comida, você é uma idiota, você é um imbecil, você não presta para nada. O mundo estaria melhor se você não estivesse aqui, né? Às vezes a gente ouve, né, as mães dizerem assim: maldita a hora que eu te pus no mundo, né? O que é isso? O que é ouvir da sua mãe que ela amaldiçoa a hora que ela te deu a luz? O que significado tem isso, né? Ainda que ela seja uma mãe que te dê alimento, que te dê cuidado, que lave a sua roupa, que leve você na escola, existe uma situação que está ali instalada. Da violência psicológica, que isso se dá mãe com filho, mãe com filha, pai com filho, pai com filha, marido e mulher, irmãos. Isso ela capilariza qualquer relação que está colocada. Aí você tem a violência física. Não, você tem a violência financeira, você tem o abuso financeiro, né? A violência financeira, a violência patrimonial, é quando você é expropriado do seu patrimônio. Então, assim, você vai trabalhar, mas eu fico com o seu cartão da conta.
Você vai trabalhar, mas o dinheiro vem para mim. Não, você vai lá, você vai usar o seu nome, sim, e você vai fazer um empréstimo, sim, no meu nome, porque, quer dizer, o seu nome, para mim, e eu não vou te pagar. Não, não, o carro não é seu. Você vai pagar o carro, mas o carro vai ficar no meu nome. E, gente, por mais absurdo que possa parecer, isso acontece todo dia, todo dia. E aí tem uma relação do oprimido com o opressor, que a mulher ainda fala assim, mas eu que estou pagando, pô, mas não está no seu nome, não é seu. Se você não pagar, o prejuízo é ainda mais seu e você não usufrui daquele bem. Mas ainda parece que você tem mulheres que trazem isso como se elas estivessem fazendo uma coisa tipo assim, olha, quem manda aqui sou eu. Então temos a violência psicológica, a violência, o abuso patrimonial, a violência patrimonial. Nós temos a violência física, que aí é a toda sorte de coisas que a gente ouve por aí, né? Então você tem o primeiro tapa, ele não, a gente brinca não, né? A gente fala o seguinte: a violência nunca volta para trás, ela não regride, ela só avança. Se você não tiver uma intervenção para quebrar esse ciclo de sofrimento, e a intervenção ela tem várias faces. Você tem uma face da uma intervenção social, você tem uma face psicológica, você tem uma face jurídica, você tem uma face financeira, você tem uma face protetiva, você tem várias dimensões. Se você não intervir, isso vai voltar a acontecer. E a partir de onde aconteceu, ela só vai aumentar, ela não vai diminuir. Ah, não, ele me batia, agora ele não bate mais. Não, ele vai te bater de novo. E vai te bater mais do que ele te batia anteriormente, né? E aí, quando a gente chega na violência física, nós temos também, dentro da violência física, a gente pode colocar assim, nós temos a violência sexual, que violência sexual, o pessoal fala assim, mas o que é abuso, o que é estupro, o que é isso? Qualquer toque, qualquer vamos colocar qualquer toque, por menor que ele seja, e que ele foi feito sem o seu consentimento, é abuso. É um abuso sexual. Ah, não, mas olha, não houve conjunção carnal. Quando eu tive a oportunidade algumas vezes de verificar o laudo que vem do IML quando acontece um caso de abuso, o laudo, não sei se vocês já viram, o formulário como é, o formulário já é abusivo, porque os desenhos colocam a posição, o abusado, né? A vítima, numa posição ginecológica. Então, o desenho é muito feio, gente, de ver. É uma coisa que você fala, putz, mas é só um desenho. Você fala, não, é mais do que isso. Agride só de ver, né, Dora? E aí, o que vem escrito ali? Não houve conjunção carnal. Então, o que a gente deduz? Ah, mas então não foi estupro, mas o abuso existiu. O toque sem o seu consentimento existiu. Quando o nosso marido, nosso namorado, nosso crush quer ficar com a gente sem a gente querer, é abuso. Porque o meu corpo é meu, ninguém pode violá-lo sem o meu consentimento, ninguém pode tocá-lo sem o meu consentimento. E isso são marcas, a violência sexual, seja ela de que extensão for, né, desde o toque, ela cria marcas como se fosse uma marca de fogo, como se fosse, eu imagino que é uma marca que doa tanto quanto quando você marca um gado, porque não é uma queimadura sem cuidado. E como é que você trata isso depois? Não dá para tratar sozinho, né? Hoje a gente fala disso muito abertamente, mas vamos pensar 20 anos atrás, a gente não falava disso. Isso parecia que não existia. 30 anos atrás, nunca, né? Era como se isso só existisse lá no jornal Notícias Populares, no programa do Gil Gomes, como se isso não acontecesse. O abuso sexual, ele acontece em todos os lugares, em todas as camadas sociais, em todas as camadas econômicas, em todos os lugares. O abuso financeiro também. A violência psicológica também. Então, são faces de um mesmo problema. Você tem outras questões, você tem uma questão social envolvida, você tem uma questão econômica colocada, porém, isso se dá em todo lugar.
O que a gente precisa fazer? O que seria recomendado fazer? Primeiro, quem está apanhando, pela nossa carga cultural, pela nossa história, pela nossa cultura do nosso país, até hoje a gente ouve, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Dentro da casa, dentro de 4 paredes, vale tudo. Não, não vale tudo. Não vale tudo. Vale tudo que eu consinta, vale tudo que eu queira, vale tudo Desde que que eu tenha respeito, né? desde que tenha respeito. A violência psicológica fica muito assim, ele é grosso mesmo. Pô, não sou obrigada, né? Não sou obrigada porque, assim, o cara é grosso, uma coisa é eu ser grosso, outra coisa é me depreciar, me desvalorizar. E aí, todos esses adoecimentos que a gente tem falado, né, que a gente falou desde a nossa primeira roda de conversa, veja bem, a violência pode gerar todos eles ao mesmo tempo, porque você não tem medida, porque você foi colocado numa questão, você foi desumanizado, você foi instalado numa questão de coisa. Aquele que tem a supremacia sobre você, que tem o poder sobre você, ele não te enxerga como humano. Você foi coisificado. Esse é o tamanho. E quando você é coisificado, não dá para você ter paz. Porque fala, poxa, não era para ser assim. O que está acontecendo? Né? Como que a gente pode pedir ajuda? Na verdade, acho que a gente demora para conseguir, a mulher, ou a criança, o homem, demora para perceber que é vítima de violência. Então, é mais fácil, às vezes, a gente estar atento, sem julgamento. Essa pessoa, ela não precisa mais um dedo apontando para ela. Ela não merece isso. E se for para fazer isso, vai tomar um copo d'água porque você tem coisa melhor para fazer, né? A gente tem que atentar aos sinais e passar para essa pessoa o seguinte: olha, não precisa ser assim. Você pode procurar ajuda. Qualquer unidade de saúde, não precisa ser o psicólogo, porque a violência não é uma primazia do psicólogo intervir. Qualquer profissional de saúde está pronto para acolher e ouvir sobre a violência, né? Então, assim, gente, é muito sutil. Aquela mulher que vai lá no posto, aquela senhorinha que vai lá no posto, todo dia medir a pressão, né? Todo dia, e a pressão dela nunca baixa, ela toma todas as medicações. Se você tiver uma escuta muito, 10 minutos de escuta, você vai ver que ela está sofrendo violência. Talvez por parte daquele filho, que foi lá, fez um empréstimo no nome dela, e a aposentadoria dela de 1.000 está vindo só 200. E como é que ela come com 200? Não come, né? Está sofrendo violência por parte dos filhos que estão morando na casa da frente, e como ela está velha, ela mora na casa do fundo. Ela não precisa mais. Quem falou que ela não precisa mais? Quem teve a ousadia de dizer que ela não precisa mais? Qualquer profissional de saúde, alguns mais apropriados, outros menos apropriados, mas todos atentos à questão, é uma porta de entrada que você pode confiar, que você pode pedir para a pessoa ir. Toda unidade, toda região, vamos colocar aqui em São Paulo, né, toda subprefeitura tem um centro de defesa de direitos da mulher. Chama Centro de Defesa e Cidadania da Mulher, CDCM. Se você jogar lá na prefeitura, você tem. Tem Itaquera, São Mateus, Moca, Penha, todo lugar tem. Essas casas, né, que foram instituídas a partir da Lei Maria da Penha, essas casas, elas têm assessoria jurídica, psicológica, psicológica e social especializadas na questão da violência doméstica, da violência contra a mulher. São especialistas. E aí você fala o seguinte: olha, meu marido me bate, ele bate no meu filho. Não, bate no filho não, porque quando bate no filho, a mulher reage como não reage para si. Meu marido me bate, ele é violento, tal, eu quero sumir. Aí você fala, tá, mas agora não vai rolar. Então você fica quietinha aí, descansa um pouco, que daqui a pouco você consegue sumir. A Prefeitura de São Paulo, né, e outras prefeituras também, tem condição de arrumar um abrigo sigiloso para esta mulher. E depende do desejo dela, do desejo assim, depende do estar pronto dessa mulher, ela pode sumir e ir para outro lugar, inclusive com uma outra identidade. Isso existe. Isso não é filme, né? Falou assim, mas olha, e meus filhos? Vou com os filhos. Eu já tive situações na unidade
de que a pessoa nem era nossa atendida, nem era nossa cadastrada, e a gente conseguiu enviá-la para esse serviço da assistência social, que é o Centro de Defesa do Direito da Mulher, e ela foi abrigada primeiramente no hotel, e ninguém sabe da notícia dela, porque o que o pessoal sabe, olha, ela está em outro lugar. Gente, é um sigilo absoluto, mas absoluto mesmo, não dá para saber. Essa família, ela foi para o posto, procurou a enfermeira, com os 3 filhos e as malas prontas. Ela falou assim, para minha casa eu não volto, chega. E aí a gente conseguiu fazer contato, o pessoal da assistência social veio buscá-la no posto, levou, e ela, espero que ela esteja seguindo a vida dela feliz. Ela pode, mas olha, não sei o que, pode ser que ela volte para o marido dela, pode ser que ela volte para esse abusador, para esse agressor. Porém, a condição para mudar existe. A outra coisa que a gente pode fazer quando a gente percebe uma relação de abuso, Disque 100. O Disque 100 é uma ligação gratuita, sigilosa. Essa ligação vai para a pasta da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, e de lá vem para os CREAS, que é o Centro de Referência Especial da Assistência Social, que acolhe casos de violência doméstica ou da violação de direitos. E aí, a assistente social vai bater lá na porta da casa da pessoa. Então, fala assim, olha, a Dora agride Douglas. E isso é mais comum do que nós imaginamos. A mulher agredir o homem. O vizinho vai lá, liga, faz o Disque 100, olha, eu escuto a minha vizinha agredindo o marido. E a assistência social vem na casa e fala assim, foi uma denúncia anônima. Então, é um número que realmente funciona. Quando a gente liga, eles não pedem o nosso nome, não pedem nosso endereço, não pedem nada nosso, não pedem um telefone, não pedem nada. Eles só falam assim, o nome da pessoa que está sofrendo a agressão, se possível, e principalmente o endereço correto para a pessoa, porque a diligência realmente vem. O outro número que nós podemos ligar é o 181, que é o Disque Violência contra a Mulher. Então, esses recursos, eles existem, eles estão aí para ser usados. Usem, abusem, assim, passem para frente, né? Informem as pessoas, porque se você chegar para uma pessoa que ela vem sendo abusada, que ela vem tendo seus direitos violados, que ela vem sendo agredida, demora para que ela tenha clareza de que ela precisa de ajuda. Até porque a gente, hoje, estamos falando que essa mudança é uma mudança de 20 anos, de 20, 25 anos. Nós temos pelo menos 500 anos de agressão antes de nós, né? Quantos dos nossos antepassados não foram agressores? Quantos foram agredidos? Ainda dentro das políticas públicas, existem serviços também que atendem o agressor. Porque por mais que a gente garre um ódio nele, ele também é vítima. Ele também é vítima. Ele foi agredido em um dado momento e ele não sabe parar. Ele não consegue parar. Né? Está reproduzindo. Está reproduzindo e assim, isso é uma espiral. E ela vai até que você consiga romper com essa cadeia de sofrimento. Não é fácil, né? Olhar para a gente e se ver agressor ou agredido não é fácil. E não é fácil, e às vezes não é fácil enquanto movimento de fazer isso. Por isso que é muito mais simples a gente ajudar, ofertar ajuda. Agora, não cabe julgamento. Não cabe julgamento de jeito nenhum. Se for para julgar, fique quieto. Porque o que essa pessoa não precisa falar assim, mas ela é mole, ela não toca. Isso a gente ouve o tempo todo. Porque se fosse comigo, velho, se fosse com você, você ia cuidar na hora que acontecesse com você. Não te compete falar do outro. Não vale falar, mas não esquece. Não vá medir o outro com a sua régua. A medida dele é diferente. Agora, enquanto ser humano, para você tirar este outro ser humano dessa coisificação que ele foi instalada, ofereça ajuda, né? O Disque 100 é ajuda. E você não precisa falar, nossa, olha, eu vivo ligando para o Disque 100. Não, isso é seu. Isso é quase um segredo de confissão. Isso é seu. Você não precisa dizer. Você não precisa colocar na sua página, na sua rede, não precisa fazer nada disso. Só precisa fazer. É tão importante quanto dar um prato de comida.
porque é um outro alimento que essa pessoa talvez nunca tenha recebido e talvez nunca receba. Talvez receber pode ser tarde demais, né? Porque nós estamos falando da vida. Você falou uma coisa importante, Dora, assim, nesses anos aqui atendendo, nos atendimentos, né? E um dos primeiros casos de violência que eu atendi, há muitos anos, pelo menos há uns 10 anos atrás, é um caso assim que o marido sai, trabalha, chega em casa, muitas vezes ele chega muito alterado por alguma questão de trabalho, por falta de. Sempre tem uma justificativa, ou às vezes não tem. E a mulher aceita muitas vezes essa condição de apanhar, e às vezes acontece isso na frente dos filhos, porque ela não tem uma fonte de renda própria e não consegue se sustentar fora, né? Isso acontece às vezes por anos, essa situação. E uma outra coisa que enfim, o desfecho disso muitas vezes é a mulher, num determinado momento, realmente se cansa ou se enche de coragem e sai dessa condição, né? Mas eu também vejo, né, aqui pelo menos eu cheguei a ver recentemente um caso em que esse agressor, num determinado momento, acontece alguma coisa, ou ele fica adoecido, né, alguma condição se cai, e aí ele passa a ser cuidado por aquela pessoa que ele agrediu durante muitos anos. E aí você vai ver exatamente o contrário, né? Essa mulher que muitas vezes acaba querendo se vingar, né, ou desse Sim. homem, por uma questão do que tudo aquilo que ele passou. Então, por isso que você falou uma coisa muito certa, assim, não cabe julgamento, né? Cabe realmente um entendimento sobre essa questão, né? Porque a gente nunca sabe exatamente qual foi o histórico dessa família. E uma outra coisa que eu vejo muito comum é como esses filhos são criados nesse ambiente e muitas vezes tendem a reproduzir isso fora do ambiente, né? Na constituição dos seus lares, eles acabam reproduzindo isso, então vão né, encontrar uma companheira que ele vai agredir, porque é assim que ele acha que é demonstração de carinho, né? Ou que ele vai reproduzir aquilo que ele viu na casa dos pais, ofendendo e menosprezando e jogando a comida fora, né? Enfim, aquelas questões que a gente já viu. Ou mantendo essa esposa numa condição assim, olha, você não vai trabalhar, você vai ter 10 filhos, eu não quero usar camisinha, você não vai usar anticoncepcional. E muitas das vezes a gente percebe que esses casos de violência acontecem num ambiente religioso, Sim. né? Isso é uma outra coisa que eu frequentemente vi nos aconselhamentos, principalmente de casais dentro das igrejas, principalmente evangélicas, isso acontece com muita frequência. É uma relação de supremacia, de superioridade masculina com inferioridade ou submissão da mulher, porque a mulher, né, isso biblicamente falando, mulheres, sede submissas a vossos maridos, porque eles são a cabeça do relacionamento. Ou seja, a religião, ela legitima, ela chancela, ela conforta e confirma que o homem é o superior e o agressor. Então, muitas das vezes, os casos de violência acontecem no âmbito religioso e principalmente de religiões que são religiões mais dogmáticas, né? Muitas das vezes eu vi isso, e a mulher às vezes não, acaba usando uma roupa mais fechada, mais recatada para esconder essas marcas da violência em casa, e ela aceita que ela realmente está errada, porque ela tem que ser submissa ao marido. Isso é, infelizmente, muitas religiões, elas confirmam essa questão. E aí, E, pode desculpa te falar, falar. Dora. E na verdade, assim, isso repetindo o modelo, e assim, a pessoa, quando essa questão que a Edileia trouxe, né, porque aí o homem tem um AVC, tem um infarto, tem qualquer coisa, a mulher cuida, assim, a mulher é muito, muito fraterna nisso, né? Acolhedora. Acolhedora, isso. Mas tem também ela cuida porque, olha, sempre foi assim, ainda que ela tenha muita raiva, muito sentimento,
mas ela também, os filhos obrigam ela a cuidar. E os filhos se desresponsabilizam e falam assim, não, mas isso é com a minha mãe. Fala, não, o pai é seu, o pai não é dela, né? Ela é esposa dele. Né? A gente vê, e a gente fala assim, olha, a gente vai ver uma situação, um idoso, ai, coitadinho, coitadinha, mas tem uma amiga minha aqui, que é muito querida, que ela fala assim, Dora, os canalhas também envelhecem, né? Então, assim, você vê uma situação, e, gente, tem gente que tem uma questão psicológica, emocional, sei lá não, nesse sentido, que a pessoa está em cima da cama e está maltratando a outra pessoa. Eu atendi uma senhora, ela tem 65 anos, né? Já é aposentada, ela segue trabalhando, seguia trabalhando, acho que ela está trabalhando ainda, foi numa unidade que eu trabalhei anteriormente, e a equipe me trouxe o caso, tipo assim, olha, coitado do marido, ele vive à míngua, ela não gosta dele, os filhos não gostam dele. Eu falei, nossa, mas ninguém gosta dele? Vamos prestar atenção. Ele se colocava, ele dormia no chão, porque ele não aceitava a cama hospitalar que a família tinha alugado para dar o melhor conforto para ele. Ele escolhia dormir no chão, e ele era, né, um excelente desenhista. E ele desenhava a mulher em posições, praticando zoofilia, né, praticando sexo com animais. E aí, quando ninguém estava perto, ele falava assim, olha, isso aqui que é você. Você nunca prestou. Você nunca valeu nada. O cara doente, em cima da cama. E ela, num dado momento da vida, falou assim para a mãe dela, mãe, eu vou me separar, 32 anos de casado, eu vou me separar e eu vou morar com você, né? Eu vou morar só nós duas para eu ficar em paz. Resposta da mãe dela, eu não criei filha para ser mulher separada. Siga com seu marido. A mãe dela morreu, acho que 1 ou 2 meses depois dessa conversa. E essa mulher está presa neste relacionamento até hoje. Espero que não a vi mais. Espero que ela tenha conseguido romper com esse relacionamento, mas muito provavelmente não. Então a gente vai vendo quanto a reprodução desses valores vai nos amarrando neste mesmo lugar. Né? E o quanto esses sistemas, né, Edileia, vão ficando adoecidos e adoecidos. Tem uma reprodução mesmo, né, Dora? A gente percebe que, assim, aquela questão de que lá no nosso passado, né, a gente, muitas vezes, as nossas avós ouviram e as nossas mães ouviram, e isso reproduz para a gente de que mulher separada não presta, não tem valor, você tem um karma para cumprir com esse marido, né? E uma coisa que é importante, a gente já falou isso em outros momentos, e eu sempre falo isso nas constelações, é que o casamento é um contrato, né? Ou seja, ele é um contrato entre duas partes e é um papel a ser desempenhado a cada um dentro desse contrato. Um dos laços que a gente não rompe são os laços sanguíneos, né? Pais e filhas, mães, filhos e filhas, esse laço não se rompe. Mas os outros laços, o laço da união de um homem e uma mulher, ou de duas mulheres ou de dois homens, é um laço a ser rompido. Você não precisa ficar nessa condição. Essa é a questão. Você não precisa e você não merece ficar nessa condição. Por mais que tenha sido incutido na cabeça da mulher de que ela né, ou seja, ela é a porta de entrada do pecado no mundo, e isso foi instituído religiosamente, e aí pelo menos há 2.000 anos, 3.000 anos atrás, a gente escuta essa história, ou seja, o quanto isso está impregnado na nossa memória celular, no nosso DNA, na nossa memória emocional e espiritual. É a hora da gente limpar e quebrar esses vínculos, essas crenças, que a gente fala tanto das crenças limitantes que nos impedem de seguir, e a gente tende a reproduzir. Dentro da constelação familiar, a gente fala muito sobre essa questão. Há uma relação do agressor com o agredido. Essa relação é uma relação de submissão. A gente até falou num dos encontros atrás, passados, a gente falou muito sobre relacionamentos abusivos, né? Ou seja, esse é uma porta de entrada. Esse relacionamento já começou abusivo lá atrás, quando o homem muitas vezes fiscaliza a mulher para saber onde é que você foi, quanto que você gastou, você foi, deixa eu pegar a fatura do seu cartão de crédito, deixa eu pegar o seu celular
para ver para quem você ligou, com quem você anda falando. Isso é uma porta de entrada para um relacionamento abusivo, com certeza, mas para uma situação de violência. A violência, ela não é só uma condição de alguém que vai levantar a mão ou pegar um pedaço de madeira ou virar um tapa para outra pessoa. A violência, ela é o que a gente também chama de violência simbólica. Quando você tira a liberdade do outro, quando você desconfia, quando você fiscaliza o outro para saber se ele está cumprindo o acordo daquilo que você teve e estabeleceu com ele. Isso é uma relação de violência. Quando eu inibo ou eu retiro dele a apropriação, a capacidade dele de discernir, de escolher o que ele quer para a vida dele. Isso é muito importante. Mas numa relação de violência, que a gente tem visto muito dentro da constelação familiar, e o próprio Bert Hellinger fala sobre isso, né? Nessa relação de violência que existe entre o agressor e o agredido, é uma relação de dependência e codependência. E aí, qual é o sentimento, muitas vezes, né, do agressor? Eu faço isso porque você me desobedeceu. Eu faço isso porque você não cumpriu com o combinado. Eu faço isso porque eu tenho a capacidade de dominar, de escolher, de fazer por você aquilo que você não consegue fazer por você. Em contrapartida, isso é incutido na cabeça do agredido, que também acha assim, realmente eu não tenho condição de fazer por mim, eu sou realmente uma pessoa incapaz. Todas aquelas coisas que a Dora comentou logo no começo. Isso é algo que a gente muitas vezes herda dos nossos ancestrais. Mas uma vez que a gente tenha clareza, ou pelo menos tenha o discernimento dessa situação, e que eu olho para a minha situação e eu penso, será que eu estou feliz? O que eu quero fazer? Como é que eu me sinto nesse relacionamento? Isso tá bom para mim? Não, isso não tá. Então, o que eu posso fazer de diferente? A primeira coisa é um movimento de resistência. E aí, diante do que eu posso fazer, né? Se isso não me levar a uma agressão repetitiva, posso sim recuperar ir atrás dos órgãos, como a própria Adoração falou, né? Que vão me dar esse sustento, esse suporte. E isso é uma questão importante, né, nessa relação de violência, tomar a frente, fazer, né, eu vou buscar ajuda de alguém para sair dessa condição, porque isso é um outro aspecto. A pessoa agredida se sente mal, ela se sente humilhada, ela se sente incapaz, e aí ela fica com vergonha de procurar ajuda, ela fica com vergonha de compartilhar com alguém, porque ela acha que a outra pessoa vai julgar, ela acha que a outra pessoa vai achá-la fraca para agir, para fazer alguma coisa, né? Ou seja, nossa, o que as pessoas vão pensar? Que eu não consigo agir, que eu não tenho força, que eu não tenho capacidade de agir. Mas veja, se você está passando por uma situação como essa há tanto tempo, então certamente você muitas vezes ficou enfraquecida diante dessa situação e precisa de ajuda. Reconhecer que precisa de ajuda não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, é um sinal de força, é um sinal de coragem, é um sinal principalmente de amor próprio, de amor à sua própria vida. E aí é um dos primeiros passos que a gente tem dentro da constelação. Reconhecer que aquilo que os meus pais viveram, aquela relação de dependência, de codependência, em que um se subjuga, aceita aquilo que o outro dá, sem saber ou sem reconhecer se aquilo é bom para mim. Quando você reconhece isso, você deu o primeiro passo para quebrar o padrão. O segundo passo é reconhecer e dizer para os seus antepassados: eu agradeço por tudo, agradeço pela vida, agradeço por tudo que vocês fizeram por mim, mas de hoje em diante eu sigo a minha vida com as minhas escolhas, com aquilo que eu quero para mim. A partir de agora, eu tenho autonomia sobre a minha vida. A gente sempre fala isso dentro da constelação, essa é uma fala que a gente usa dentro da constelação e ele é muito importante. Ela nos dá esse ímpeto de fazer algo por nós, de ter essa coragem de fazer algo por si.
Um outro aspecto muito importante é agradecer. Você vai falar assim, nossa, mas eu vou agradecer pelos meus pais, eu vou agradecer por aquela pessoa que me tratou mal e tudo mais. Se você está numa relação de pais, e isso é uma outra coisa importante, né? Quando a gente fala muito de relação de violência doméstica, a gente logo pensa em relacionamento de pai, entre marido e mulher, né? Ou dois homens ou duas mulheres, a gente geralmente pensa isso, mas existe uma relação abusiva também de pais, mães com filhos e filhas, né? Quantas vezes a gente não vê uma mãe que agride uma filha, um pai que agride uma filha, e essa filha, mesmo maior de idade, mesmo trabalhando, aceita essa condição, porque acha que não vai conseguir fazer algo fora, que não vai conseguir vencer, que não vai conseguir viver longe dos pais. Veja, o fato de você sair dessa condição de agressão, de ser agredido, agredida pelos seus pais, e às vezes a agressão não é só física, não é só um tapa que você leva do seu pai e da sua mãe, não é só um sapato que é atirado em você, uma unhada que você leva da sua mãe, né? Não é só isso. É a violência também dizer que muitas vezes a gente, né, escuta a mãe dizendo: você não é nada. Você vai arrumar um traste lá fora como seu pai. Você não tem condição de viver sem mim. Quantas vezes quantas vezes eu pelo menos não atendi aqui mulheres que ouviram isso, muitas vezes das suas próprias mães. Isso é algo que é, infelizmente, muito mais comum do que a gente imagina. Porque essa filha vai achar que realmente ela não tem condição de viver fora, ela não tem condição de fazer escolhas por si. E se a mãe agride, como agrediu no passado, quando era pequena, e agride ainda hoje, é porque ela me ama, é porque ela está me educando. Mas será que isso é verdade? Como é que você se sente quando isso acontece? É o primeiro aspecto. A gente diz dentro dos processos terapêuticos, né, e a gente fala isso muito dentro das ferramentas do Access, né, dentro de diversos processos do Access, a gente fala assim, pergunte ao seu corpo o que eles diz, o que o seu corpo diz, como é que você se sente quando você pensa nessa situação? Isso pesa para você? Então, se isso pesa, se o seu corpo está demonstrando de diversas formas que ele não quer mais, porque isso pesa, porque o seu corpo dói, então é a hora de você sair dessa condição e dessa relação. Precisa de coragem, precisa de dar um passo por dia. E não precisa ser grandes passos. Não imagina que você vai, né, juntar dinheiro, aquele montante, para você conseguir sair de casa. Porque ainda que seja, né, uma pessoa que tem condições financeiras, ela precisa de coragem ou de aceitar essa condição. Como a Dora mesmo falou, isso acontece em todas as classes sociais, né? Um dos casos que repercutiu muito foi o caso da Tina Turner com o marido, né? Que sofria uma violência e ela era uma cantora muito conhecida, né? E sofreu aí durante muitos anos esse caso de violência. Ou seja, ainda que isso aconteça no ambiente doméstico, né, em segredo, isso vai acontecer em todas as classes sociais e econômicas. Então precisa de coragem, precisa principalmente de aceitar que essa situação não dá mais para continuar e precisa sair, precisa seguir. Dentro dos processos a gente fala que a primeira coisa é reconhecer, a segunda coisa é aceitar. Isso é muito importante. Depois disso, o que eu posso fazer? Dar um passo e 1 milímetro por dia. Hoje eu vou fazer diferente. Primeiro, eu mereço uma outra condição. Vou procurar ajuda, vou abrir, vou pedir ajuda para alguém, porque eu não tenho forças para fazer sozinho, sozinha. Vou fazer uso de alguma terapia que possa me auxiliar a dar o primeiro passo, né? Se você não quer procurar um psicólogo, uma psicóloga para fazer uma terapia e te ajudar nesse sentido, use um floral,
use um aroma, procure um terapeuta e fala, olha, eu quero algum aroma, alguma coisa que me dê força, que me ajude a ter coragem para tomar uma decisão. Você não precisa nem abrir, você não precisa nem falar o que se passa. Você só precisa pedir ajuda. Mas primeira coisa é reconhecer a condição que está. E esse é uma das questões mais delicadas, porque nós, muitas vezes, aceitamos essas condições de uma maneira muito submissa. A constelação vem trazer luz para nós e desatar esses nós, dessa reprodução de violência que a gente tem visto, e uma violência simbólica, como eu comentei, não é só a violência física, né? E a constelação vem lançando luz sobre isso, que muitas vezes, por amor à nossa mãe, à nossa avó, nós buscamos um companheiro que tem um tipo muito parecido caracteristicamente, né, em termos de características não físicas, mas características emocionais, muito parecido com o das nossas mães, das nossas avós. A gente percebe que isso é muito comum. Então, reconhecer é o primeiro passo. Nossa, o meu marido é igualzinho ao meu pai. Mas será que o meu pai é um bom marido para minha mãe? Né? Muitas das vezes a pessoa não percebe essa questão, ou vai perceber depois de um tempo. Na hora de escolher alguém, olhe para a relação dos pais, olhe para a relação daquele casal, daquela família e veja o quanto o seu companheiro ou sua companheira reproduz aquele sistema. Porque as pessoas tendem a reproduzir por amor, a menos que tenha consciência e quebre esse vínculo, senão a tendência a reproduzir é muito grande. E a nossa sociedade, infelizmente, né, Dora, acaba repetindo e chancelando, né, essa situação de violência que a gente diz que é uma relação de violência simbólica, que a gente percebe que há muito, né? Né, Dora? Infelizmente. Romper não é fácil, mas não é impossível. Né? E aí a gente vê o quanto é difícil quando a Edileia fala da Tina Turner, né? Uma mulher famosa que rompeu um monte de coisas, mulher negra, cantora, então, quer dizer, conseguiu quebrar vários tabus na sua prática profissional, mas demorou para essa questão da violência doméstica. Aquela época que ela trouxe isso à tona foi assim uma situação né, assim, causou um alvoroço. Você fala assim, nossa, mas como? Você é uma mulher, ela como, né, uma mulher famosa, reconhecida, e foi um caso de repercussão mundial. Por isso que eu comentei da Tina Turner, né? Certamente, muitos outros casos. Isso, a gente teve há uns 2, 3 anos atrás, a situação da Luísa Brunet, né? É mulher linda, gente, ela é linda, né? Uma mulher assim, e assim, se para elas foi tão difícil trazer à tona, e elas que assim, que a grande mídia a protege, porque se chega, vamos supor, hoje chega, a Gretchen fala assim, eu sofro violência doméstica, o cara não vai mais pôr a mão nela, ela já está blindada, porque não vai acontecer mais nada por conta da repercussão. E a gente que está aqui? Né? E a gente que está aqui, então, quantos para essas mulheres de tanta visibilidade é tão difícil, e a gente? Então, é ajudar e realmente assim, não cabe julgamento, nunca julgar, nunca, 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 nunca. Dá para falar, se fosse comigo, não é com você. Então, se fosse com, ainda bem que não é com você. Né? E você me fez lembrar de discussões, de debates que a gente tinha na faculdade. Há um sociólogo francês que a gente estudou muito, que é o Pierre Bourdieu. Num dos textos dele, falando o livro dele, Dominação Masculina, ele fala exatamente isso, né? Ou seja, a relação, o ato de violência, entre aspas, né? O ato de domínio do homem sobre a mulher é um ato que não precisa de justificativa.
né? Quando a gente vê uma mulher que passa ou que ela agride um homem, a pergunta sempre é: nossa, o que foi que esse homem fez para essa mulher tomar essa atitude? E muitas das vezes ela é qualificada como histérica, né? Já o homem que tem um ato, que pratica um ato de violência ou tem uma relação violenta, ele não precisa de justificativa. Ah, ele é assim mesmo. E isso vai se repetindo. Ou seja, esse padrão que é um padrão social, vamos pensar assim, né? A constelação sistêmica no âmbito familiar traz isso, mas ele é vamos pensar, Não, isso é um padrão social, né, Dora? sim, sim. Né? Então, reconhecer de que, olha, eu não mereço uma relação assim, eu não quero mais uma relação assim, eu escolho ter uma relação diferente. Isso é a Sim. primeira questão a pensar. O que eu estou escolhendo? O que eu quero para mim? É isso que eu mereço? Não, não é. É isso que eu estou escolhendo? Por que eu estou escolhendo? Porque eu acho que isso é o melhor para mim, mas então isso me faz sofrer. Isso dói. Então está na hora de quebrar esse padrão. E é um padrão social. Eu nem vou dizer aí, religiosamente falando, que a gente vai ter outras questões que a religião muitas vezes acaba reforçando e assumindo, aceitando essa condição, né? Mas a violência começa com pequenos atos, né? Quando o homem fala assim, olha, é isso que eu vou deixar para você vir passar o mês, porque o resto eu vou sair para beber, para me divertir, é uma relação de violência. Quando um fica fiscalizando o celular do outro para saber com quem conversou, é uma relação de violência, porque é uma relação que interfere no livre-arbítrio da outra pessoa. Eu preciso fiscalizar o que você está fazendo, porque eu não confio em você, porque você é incapaz de estabelecer os limites dentro de você. Isso é uma relação abusiva. Então, uma relação de violência entre marido e mulher, entre um casal, entre pais e filhos, começa com uma relação abusiva. Né? É um tema, inclusive, que nós falamos na semana passada, né, Dora? Sim, sim. E Essa aí, como relação. que a gente, uma coisa assim, quando a gente começa a verificar os temas que a gente trouxe em alguns encontros, como uma coisa está atrelada à outra, né? Como esses relacionamentos abusivos conduzem a uma situação de violência, e aí vai adoece, fica doente mesmo. E nesse tempo de pandemia, que as coisas estão, que a gente tem menos contatos, ainda agora de novo uma nova fase mais restritiva, isso fica mais evidente, fica cada vez mais evidente, né? E precisa cuidar, gente, porque amor não dói, amor não é para doer, né? E a gente não nasceu para viver assim. Eu não sou uma coisa, eu sou um ser humano. É, além dessa questão, né, da dor, que ela não é somente uma dor emocional, ela é uma dor física, é importante observar o corpo, como o corpo diz que eu comentei, né? Ou seja, não são só as marcas que você tem no corpo. Muitas das vezes, e a gente percebe muito essa questão, uma grande parte das mulheres que têm câncer de mama, ou nódulos nos seios, vem de uma situação de violência, muitas vezes simbólica, carrega mágoas, né, do seu companheiro, ou muitas vezes carrega mágoas ou tristeza de uma relação com os familiares e com o pai. Ou seja, isso é um sinal de que está guardando em si essa situação, essas mágoas. Precisa olhar para isso com generosidade, com cuidado, com carinho e começar a trabalhar essa questão. Recomendação desse dia, até porque nós passamos, né? Tivemos na segunda-feira passada o Dia da Mulher, né, Dona? Sim. Dia Internacional da Mulher, que é um dia de luta, né? Mundialmente aí decretado. A primeira coisa, e é uma orientação que eu sempre dou, faça o Ho'oponopono. Faça para você. Faça primeiro para você se libertar, para você se curar, para você se perdoar, para você se amar. Eu escolho a mim. O que eu estou escolhendo para mim?
faça o Ho'oponopono pedindo essa clareza e principalmente se amando, né? Sim, o tempo todo. Né? É um sinal, amor próprio, em primeiro lugar. A gente primeiro precisa se amar para a gente poder fazer melhores escolhas. Alguém que está aqui gostaria de comentar, perguntar, falar alguma coisa, compartilhar algo conosco? Né? Quem estiver assistindo a gente aqui ao vivo, se quiser falar algo, pode abrir o microfone, ou pode deixar uma mensagem, né? O pessoal fica tímido, olha, aqui não tem essa questão não, né? Ninguém vai, não é uma relação de supremacia, né, Dora? Não, não. A gente, quando abre o microfone para falar, para compartilhar também, se não quiser, a gente sabe que muitas pessoas estão assistindo, mas elas não querem, na verdade, se expor, né? Muitas pessoas que pediram para participar da roda da conversa estão assistindo posteriormente porque não querem se expor, não querem falar, dizer, olha, me interesso por esse assunto, porque dá indícios de que pode estar vivendo uma relação assim, ou passando por uma situação como essa, né? E a gente entende essa situação e, né, Respeito. respeitamos sempre, né? Bom, não sei se alguém quiser falar com a gente depois em reservado, estaremos À vontade. à vontade, estaremos ouvindo, né? Dora, você tem alguma, né, uma fala aí para encerrar a sua participação? Na verdade, assim, eu não sou uma coisa, eu sou alguém. Essa relação de poder, se alguém se acha melhor do que eu, né, e me trata desta forma, tá errado, né? Se eu tenho essa prática de achar que tenho mais poder do que o outro, que eu tenho poder e o outro não tem, também tá errado. À medida que nós podemos ter questões hierárquicas no trabalho, mas isso não é a nossa essência. Nós estamos neste lugar de hierarquia. Nós não somos assim. Nós estamos apenas. A nossa essência é a humanidade. E a humanidade é perpetuada pelo amor. E o amor não é o amor que a gente vê, é o amor assim, eu me reconheço no outro. Eu preciso me reconhecer no outro para que eu possa avançar. É muito triste a gente ver uma criança sofrendo por um comportamento abusivo do pai ou da mãe, ou de um irmão, né, um sistema familiar. Mas é muito triste também quando você atende uma mulher com 70 anos e ela fala assim: olha, a minha vida não valeu a pena, porque hoje eu tenho consciência de que eu fui vítima uma vida toda. Né? E aí não dá para a gente melhorar. Então, o poder não é, o poder apenas está. Ele é efêmero, ele vai passar. Né? Hoje você é chefe, amanhã você é subordinado. Hoje você é governo, amanhã você é oposição. Porque o poder, ele não é, ele está. O que é de fato é o amor. Né? Então, acho que isso que precisa perpetuar as nossas relações sempre. Muito obrigada, turma, pela ouvida, pela acolhida, pela escuta. E qualquer coisa que vocês quiserem falar à parte, pode chamar e a gente responde sim, por favor. Não guardem para si um sofrimento que a gente pode conduzir de uma outra forma. É isso aí. Dora, gratidão a você por esse Agradeço. momento, pela essa oportunidade, essa troca. Gratidão a todo mundo que participou com a gente aqui, assistindo, né, ao vivo, e você que vai assistir num outro momento. A nossa próxima conversa é sobre depressão. Nosso último encontro dessa roda de conversa sistêmica, para que a gente possa trabalhar e falar abertamente sobre esses temas, nesses 7 temas que nós identificamos como sendo os mais presentes na atualidade. Se você gostou, compartilha, e se você quiser participar em outros momentos, né, a gente deixa aqui as nossas redes sociais para que você possa entrar em contato com a gente. Gratidão por esse momento, acredite em você e na sua força, como a Dora mesmo disse, você não é uma coisa, você é um ser humano e merece respeito, ame-se, sim. Beijo grande para vocês, até o Obrigada. próximo encontro, gratidão, Final de até semana. lá, bom domingo para vocês, tchau.
Tchau, tchau.